Olá, o quadro engajado é pensado para mobilizar e dar visibilidade para pessoas, instituições públicas e privadas que pensam no coletivo, faz o bem para as pessoas. E hoje nós temos a felicidade de receber uma liderança indígena da cidade de Rondonópolis, aqui da Reserva Indígena Tadarimana. A gente está com Marcelo Alves Terena Cogiepa. Primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ainda mais nesse momento, né, que a comunidade da região aí da Reserva Tadarimana, aqui em Rondonópolis, passa por esse problema. Então já vou começar, Marcelo, o seguinte, já vou começar com essa pergunta porque ganhou repercussão nas mídias sociais, a nota pública que você assinou sobre os incêndios na região da Tadarimana, na cidade de Rondonópolis, que por desconhecimento ou até por maldade, todo ano esse crime contra o meio ambiente é atribuído aos indígenas, mas na sua percepção, como cidadão rondonopolitano, como membro da comunidade da Reserva Tadarimana, o que você pensa sobre? Fazer algum esclarecimento, levar algumas informações até a sociedade, né? O que é justo, né? De fato, e também tentar levantar algumas questões pertinentes nesse momento que a gente está passando, né? Não só nós aqui moradores da aldeia, mas também toda a sociedade envolvente aqui a nossa aldeia, né? Então, fico muito Sim. feliz pela oportunidade do espaço, né? O meu nome é Marcelo Alves Terena Cogiepa, sou da etnia Boi-Bororo, né? Sou professor, né? Eu trabalho como professor há 10 anos, né? Sou formado em pedagogia e trabalho como coordenador pedagógico da escola da minha aldeia aqui. Eu sou responsável pela área da educação aqui na minha comunidade. Então, toda a minha luta foi engajada, assim, em defender o nosso direito, né? Principalmente a questão do meio ambiente é um tema que eu gosto muito de discutir, porque é um tema que abrange vários fatores, né? Principalmente no que diz respeito a, a, ao benefício que a natureza proporciona para a humanidade, né? Então, assim, nesse momento crítico que a gente está vivenciando, né? E às vezes a gente tem recebido várias críticas, né? De forma caluniosa, difamando, né? O meu povo, né? Sobre a questão do incêndio, né? De fato, como eu coloquei na nota que eu encaminhei, que circulou nas redes sociais, que nós, indígenas, somos de natureza, né, já protetor, né, do meio ambiente, da natureza, porque nós dependemos da natureza para tirar nosso sustento, para viver em harmonia também, sabe? Então, por isso, a gente, desde criança, a gente já aprende isso no convívio familiar já. Então, assim, toda a minha vivência foi numa aldeia, né? Aí, os valores que eu trago comigo, eu aprendi com a minha família, com meus pais, né? Os valores sociais, culturais minha, e também, agora, agreguei também o valor, né? Da questão da escolarização, né? Acadêmica também, né? E fazer essa junção e poder, né, trabalhar isso dentro da minha comunidade também. E tem sido muito, muito satisfatório para mim, né? Trabalhar com a minha comunidade, trabalhar com as crianças indígenas, e porque eu acredito muito nas crianças. Eu digo sempre que nós estamos aqui só de passagem, Eva. Estamos aqui só de passagem, né? Outras pessoas virão, né? Ocuparão o nosso espaço, né? Então, assim, o que me deixa feliz trabalhando com criança é de poder acreditar que, através da criança, um trabalho bem feito, bem desenvolvido, você criar um sonho numa criança, provavelmente no futuro você terá, né, um futuro garantido aí bem para nossas crianças e para a humanidade, né? Sim, com certeza. Marcelo, quando você fez aquela nota e colocou nas redes sociais, você achou num primeiro momento que a repercussão seria essa, de muitos, centenas de compartilhamentos,
O caso saiu na mídia nacional, eu vi no jornal Hoje, da Rede Globo, vários sites publicaram a sua nota. Você achou que ia ter essa repercussão? E quais foram os seus sentimentos quando você escreveu aquela nota? De fato, assim, não esperava, Everton, essa repercussão que teve, né? Até porque, assim, eu não gosto muito de estar dando muita justificativa, né? Eu só que as pessoas vejam as minhas ações, né? Então, assim, quando eu escrevi a nota, foi justamente pensando na minha comunidade, que, né, ser o porta-voz através da escrita da minha comunidade, como ela estava se sentindo naquele momento, né? Então, não esperava toda essa repercussão, mas acredito assim, que foi muito positivo, né, a repercussão, porque além de trazer algum esclarecimento por parte de algumas pessoas, né, porque a gente não pode também querer atacar as críticas também, né, a gente precisa ver as críticas de forma construtiva e colocar no debate para que se construa mais conhecimentos, né, e a partir daquele conhecimento pensar no que pode ser melhorado, no que pode ser feito. Então, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de você ter, através disso, chegou até vocês, chegou até outras pessoas que me procuraram também, assim, as minhas redes sociais pipocou, assim, de mensagem. Assim, fiquei feliz porque quase não teve críticas diretamente a mim, a minha nota, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da comunidade. Quantas pessoas vivem e a faixa etária e quais são ali as suas principais atividades. Porque a comunidade fica muito próximo da cidade e essa relação também traz vantagens e também, né, desvantagens. Exatamente, Everton. Aqui são 700 moradores, né? E entre crianças, jovens e idosos, né? Que vivem nessa região. E nosso território aqui é uma das menores, sabe, em reserva indígena que tem, sabe? A nossa seria a segunda menor. A extensão do nosso território aqui é de 9.700 mil hectares só, né? Se comparado às outras aí que chega a mais de 50 mil hectares, né? Então, nossa é a segunda menor. E a gente vive rodeado, né, de cidades, né? Tem Rondonópolis, São José do Povo, Pedra Preta, Guiratinga. A gente fica ilhado aqui, na verdade. E o que de fato, assim, a questão do incêndio chama atenção justamente por causa disso, porque assim, a única área verde, se você ver no Google lá, e puxar a imagem, você vai ver que o único lugar, área de preservação é a nossa reserva, né? E a gente o território é banhado de rios também, Rio Vermelho, Rio Jurigue e Rio Tadarimana. A gente fica ilhado, literalmente. Só que, assim, se você observar as margens do rio, né, do nosso lado, onde fica a reserva, ela está toda preservada. E do lado que não é nossa, você vai perceber que só moradias, é tudo desmatado. Então, assim, quando a gente, numa segunda nota que eu coloquei, né, porque hoje o pessoal está vendo só o prejuízo agora, vê só a questão do incêndio, da fumaça, né, mas não houve elogios antes, né, de ver a mata verde, né, e aquilo que a mata pode nos proporcionar em qualidade de vida, né. Eu sempre digo isso, natureza sempre vai ser vida, né. Sim, fazemos parte da natureza, né? E não tem como dissociar o homem da natureza e essa natureza do homem. Um necessita do outro. Marcelo, se fosse para falar assim de um movimento preventivo para as queimadas, que é um problema socioambiental que acontece de modo reiterado, como falamos no início, como que você vê essa política preventiva para evitar ou para combater os incêndios? Então, Everton, lamento muito, assim, que não existe, de fato, uma política, assim, eu acho que não só em âmbito municipal, né, estadual, talvez federal, porque a gente vê que não há investimento, sabe? Não tem se tem uma lei que garante o recurso, né,
nesse período, até uma semana antes do incêndio, né, eu havia alertado. Então, nós aqui na aldeia já estava assim, ciente. Para quem conhece uma natureza virgem, assim, de mata nativa, sabe que a gente está no meio de um pavio de pólvora que a qualquer hora poderia ocasionar uma queima, sabe? E aí nós aqui estávamos em alerta, né? Só que aí eu levei as informações até algumas autoridades, né, da FUNAI, até o próprio meu cacique, né, as lideranças daqui, né, de buscar, né, pelo menos equipamentos necessários para que a gente pudesse, né, no eventual incêndio, ter como combater até que se chegasse o corpo de bombeiro, né, mas, assim, não houve essa atenção, para ser bem sincero, né. E, assim, as pessoas colocam assim, mas todo ano queima nessa região, né? Assim, nós, Everton, a gente não taca fogo, assim, de forma criminal, sabe? Até algum modo de lidar com fogo, a gente teve que mudar, porque antes a gente lidava muito com roça de toco, só que era uma queima muito bem controlada, sabe? E na época que a gente trabalhava com roça de toco, nunca aconteceu assim de o fogo se alastrar para as matas, sempre foi um fogo controlado. E por causa das legislações também que existe, a gente tem todo esse cuidado, a gente não faz mais roça de toco. Uhum. Todas as roças que a gente faz, a gente depende do município para fazer as roças mecanizadas para nós. Então, assim, um incêndio para nós, e até nós também, a gente tem medo de fogo, né? Eu falei, como havia dito, porque eu digo sempre que nós estamos aqui para contribuir de alguma forma, né? Estamos aqui só de passagem, né? O que vale é deixar as gerações que vão ocupar esses espaços estejam bem preparadas, né? A gente tem uma escola indígena, né? Com uma modalidade diferenciada, específica, que trate de conteúdo específico da nossa cultura. E também a gente tenta agregar também, né, uma modalidade que chega perto, né, do ensino que tem numa escola regular também. A gente não pode simplesmente colocar uma educação indígena específica, né, porque, por exemplo, eu tenho que preparar o meu aluno, né, para que ele tenha condições de competir também de igual para igual numa faculdade, em seletivo, tá? Então, mais ou menos isso, Everton. Bacana, Marcelo. Marcelo, uma outra pergunta é o seguinte, além da questão do incêndio, quais são, assim, os problemas principais que a comunidade enfrenta, que você poderia destacar, assim, as principais reclamações que o povo aí tem, quando vem para a cidade, a questão de atendimento, como que é essa relação? Então, Everton, que nem eu falei para você, a gente está ilhado aqui, né, a reserva nossa aqui, ela é ilhada por várias cidades circunvizinhas, né? Mas a reserva fica toda dentro de Rondonópolis, no limite geográfico, ou ela também invade outros territórios de outros municípios? Só para que o nosso espectador aqui, internauta, entenda. Sim, ela invade o território de outros municípios também, né? Tem a Pedra Preta, Distrito Nova Galileia, Guiratinga, São José do Povo e Rondonópolis. Literalmente a gente está ilhado em torno dessa cidade. E certo. A gente fica muito exposto. Por quê? Uma dos motivos é que a gente está muito próximo da cidade, então isso interfere assim, diretamente, né, no nosso dia a dia, né, impacta um pouco no nosso modo de vivência, né. Por exemplo, até como está muito próximo da aldeia, a gente acaba tendo uma relação muito próxima, né, com o não indígena, então isso acaba assim trazendo certos impactos sociais, né. Por exemplo, hoje a gente tem jovens, Everton, que às vezes por falta de orientação dos pais, né, que às vezes
há inversão de identidade e até de valores, tá? Porque você sabe que hoje a gente está numa era digital, né, onde todas as informações vêm muito rápido, né, e às vezes você se apega o mais fácil, né. Então, esse tem uma da dificuldade que a gente tem na nossa comunidade da interferência de alguns fatores dentro da comunidade que muda a nossa rotina, muda o nosso modo de pensar, modo de ver, e querendo ou não, a gente é obrigado, né, Everton, a gente é obrigado a, como é que fala, eu diria assim, se aperfeiçoar também, né? Ressignificar, né? Ressignificar. Exatamente. Né? Mas deixa eu fazer a última pergunta aqui para você, é o seguinte, como que está a situação de coronavírus aí na comunidade e o atendimento da saúde? Então, Everton, a gente tem uma saúde, ela é terceirizada, né? Tem um recurso direcionado pelo Ministério da Saúde, a qual ela contrata através de licitação, né? Alguma empresa que vai cuidar da saúde indígena dentro das reservas, né? E aí toda a questão da saúde fica de responsabilidade dessa empresa. Assim, o atendimento em relação ao coronavírus tem sido assim de forma assim um pouco que desconhecida, assim, porque eu acho que foi uma doença que chegou, né, para todas as comunidades, não só nós, mas de forma desconhecida até por alguns especialistas, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu, né, manter o isolamento, manter todos os cuidados, né? Teve caso aí, Marcelo? Mesmo assim a gente teve casos, sim, né? Que dentro da aldeia a gente teve mais de 80 casos dentro da comunidade, né? A comunidade que tem 600 moradores é um número muito alto. Sim. Porém, a gente teve, assim, poucas pessoas que foram chegar a ser internado, procurar alguma rede de saúde, né? A gente teve apenas 2 perdas, né? Dessa aldeia, isso digo dessa aldeia. Mas aí a gente usou bastante, assim, remédios do mato, chá caseiros, e que surgiu o efeito, o Everton. Não foi necessário, todas as pessoas que contraíram o vírus, que testaram positivo, não foi necessário deslocar até a cidade. Todos foram curados aqui mesmo, através do uso de ervas naturais nossos mesmo. Nossos sentimentos aí para os dois da comunidade, né, que infelizmente faleceram, foi isso que eu entendi, né? Exatamente. Né, nossos sentimentos da Clínica de Direitos Humanos. Só para terminar, porque está ficando de noite já aí, eu gostaria de perguntar o seguinte para você, para finalizar. O nosso quadro é para fortalecer e construir, na verdade, uma rede de solidariedade. Como que você acha que nós devemos usar a educação como ferramenta de transformação para engajar mais pessoas, para entender o outro e entender os direitos da natureza? Então, Everton, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar combater essa questão do consumismo, né? Porque o que movimenta hoje o mundo é a questão do consumismo, né? Que gera a ganância por querer sempre, cada vez mais, construir patrimônios, né? Exorbitantes, às vezes até desnecessário, né? E a educação seria uma ferramenta importante porque a gente consegue trazer, né, informações para, por exemplo, eu trabalho com educação infantil, né, crianças, né, então, que ainda está em processo, assim, conhecendo o mundo ainda, né, então se a criança é bem instruída, né, passa com uma escolarização bem boa, sabe, com professores capacitados, rodeados de pessoas de caráter, de bom senso, pessoas que sabem respeitar o espaço do outro, né? Eu acho que é possível que a gente consiga ter uma humanidade, digo, não igualitária, mas um pouco mais justa, né? E por isso que eu acredito muito na educação.
Bacana. Educação é aquela porta que se abre para a igualdade de condições e de oportunidades, né? O mundo seria muito melhor se a gente tivesse condições e oportunidades para todos, né? Marcelo, já está ficando de noite, o papo está muito bom. Eu quero, depois dessa pandemia, conhecê-lo pessoalmente, visitar para a gente ajudar naquilo que for possível e buscar parceiros para que possa ajudar a comunidade. Isso falo de todo o coração. E nós receber também você com essa visão de mundo, essa visão muito mais holística da verdade da nossa passagem aqui pela Terra, e nós agradecemos por demais esse bate-papo, tá? Você quer deixar algum recado, mais alguma coisa para o nosso internauta? Então, Everton, você tocou num ponto aí bem importante, a qual eu valorizo muito, essa questão da espiritualidade, né? De você, que eu sempre coloco que nós, indígenas, precisamos muito da natureza, precisamos das matas para poder ter o equilíbrio espiritual, a qual a gente precisa para viver, né? De lidar com o nosso dia a dia, né? Então, assim, às vezes a gente percebe que falta um pouco de tolerância, né? Empatia por parte de muitas pessoas, né? E aí, onde a gente fica, assim, bastante frustrado, né? Na questão da política que a gente vê, né? Que acontece, né? Eu digo sempre que hoje, se a gente conseguisse escolher bem nossos representantes, talvez a gente não teria tantos problemas sociais que existem, né? Assim, se a gente escolhesse bem os nossos candidatos, por exemplo, a gente vê que, por exemplo, uma pessoa se tornou popular, sabe, tem condições, o empresário, vamos dizer assim, tem condições para bancar a campanha e acaba se reelegendo, né? Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum projeto, nenhuma filosofia de vida nem para a família própria, e como é que ele vai conseguir pensar para uma nação, né? Para gerações que ainda nem vieram ainda, né? Por isso que eu digo assim que se a gente soubesse, né, que sem a natureza a gente não é nada, sabe? Que essa questão do calor, essa questão da falta de chuva fora de época, sabe? A chuva que está descontrolada, não se chove mais na época certa, o frio já não vem no período certo. Isso não é culpa do universo, não é culpa sabe? É culpa nossa, do ser humano, sabe? Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, sabe? Então, assim, se cada um fazer a sua parte, eu creio que o planeta, a nossa morada é o planeta, né? Mesmo morando numa reserva, né, a gente não vê essa terra como nossa, né? As pessoas colocam assim, o Zinho tem terra, a terra não é nossa, sabe? A gente está aqui só de passagem, a gente tem ciência disso, né? E por isso que a gente luta muito para que isso continue para as próximas gerações, né? Consiga ver, né, e sentir, né, um clima, ver uma água saudável, poder respirar um ar puro, porque eu acredito, Everton, que a qualidade de vida não é você ter riqueza, você ter dinheiro, você ter patrimônios. Eu creio que a qualidade de vida é você poder tomar uma água natural puro, você respirar um ar puro, aí você poder apreciar uma árvore, uma flor, tá? Esse aí, acho que é a maior riqueza que a gente tem aqui, nessa existência nossa. Parabéns, Marcelo. Só tenho que dizer parabéns. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse bate-papo com a gente tão bacana. E parabéns pelo manifesto público, porque as pessoas precisam entender mais e melhor que os povos indígenas também têm os seus direitos e têm direito ao desenvolvimento, esse desenvolvimento pleno, não crescimento econômico apenas. Você que está aí do outro lado, nosso internauta, compartilhe essa entrevista, nos ajude a levar mais informação. É a Unemate junto com a comunidade, nesse programa que se chama Mato Grosso em Debate, Direito, Justiça e Sociedade. Muito obrigado.